E o que o Mauro César falou de Palmeiras 2, Corinthians 0? A gente vai ver, mas se você é novato aqui no canal, tá chegando agora, se inscreva no canal para não perder nada, aproveita o embalo aí, ó, já deixa o seu like. Você que já está chegando por aqui há mais tempo, já sabe do like, então deixa o seu comentário aí também. Vamos ver o que o Mauro César Pereira falou aí de Palmeiras e Corinthians. A gente volta já. Mais comentaristas também vão dar o ar da graça aí. Você não está acostumado, não? O Depay, ele apareceu muito contra o Vasco reserva semana passada. Ele deitou e rolou, né? Contra o Palmeiras, titular, torcida única do Palmeiras, jogo Corinthians visitante, ele não fez nada demais. Tenho dito já há algum tempo, jogos realmente grandes, jogos de maior peso, ele não tem aparecido. Na final mesmo, apareceu que subiu na bola. Pô, por que ele subiu na bola hoje? É verdade, porque a CBF proibiu. Será que ele subiria na bola hoje se a CBF não tivesse... Proibiu não, né? A CBF, ela, na verdade, ela reforçou uma recomendação, né? Que está na regra do jogo e tal, que não pode fazer isso. Mas, enfim, não fosse esse comunicado CBFiano, né? Teria ele subido na bola hoje, tomando um coco de 2-0, que poderia ser mais? Ou ele só vai fazer em casa, né? Ganhando o jogo, para fazer o tempo passar. É o que eu falo sempre, fazer gracinha quando tá ganhando é fácil. O negócio é fazer gracinha quando tá 0-0 ou tá perdendo, né? Hoje não subiu na bola. Senti falta, sabe? Desse espetáculo memorável. O cara dos mais caros, ou mais caros, já não sei mais, mas chegou ao Brasil como mais caro jogador, subindo na bola. Trouxeram o cara lá da Holanda para subir na bola, que coisa maravilhosa, né? O Soteldo fazia isso, bem mais barato, né? O Soteldo subindo na bola. Outros podem subir na bola também. Contratar o malabarista, pode subir na bola, fazer algumas coisas diferentes. A verdade é o seguinte, o Depay, ele não justifica o investimento, na minha visão, tá? Ele faz bons jogos, ele é muito bom jogador, mas a gente não pode descolar o jogador e as atuações dele do quanto ele custa. Ele custou caro, ele custa caro. Fora a premiação e tal. Então, um cara desse, é para um jogo como o de hoje, ele fazer a diferença. Ele desequilibrar. Como o Suárez desequilibrava nos jogos do Grêmio. O Grêmio teve a 4ª pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Grêmio do Renato Portaluppi, em 2023, e foi vice-campeão. A quantidade de gols com envolvimento do Luis Suárez, absurda. Quase sempre. Ou ele dava assistência, ou ele fazia o gol, ele iniciava a jogada, ele sempre tinha, quase sempre, com participação do Suárez. Então foi um cara com o joelho meio baleado e tal, já veterano, mas que fez muita diferença. Se você imaginar o Grêmio sem a participação do Suárez, talvez brigasse para não cair. E o Grêmio com uma defesa mais ou menos, que era péssima defesa, um péssimo trabalho do Renato Portaluppi naquele momento, naquela temporada, né? Seria campeão brasileiro. Pô, você está falando que foi péssimo e foi vice-campeão? Sim, o cara carregou nas costas. Nas costas. Então um jogador caro como o Depay, eu imagino que ele deveria ser um cara para fazer diferença nesses jogos. Hoje está 2-0, é o cara que vai encontrar uma jogada, que vai dar um passe, vai abrir a defesa adversária, vai achar um gol quando o time está em dificuldade e recolocar o Corinthians no jogo com um eventual 2-1. Não houve nada. Ele chutou a bola pro gol vazio e tomou um cartão amarelo, teve isso também. A jogada parada, né, naquela hora que o Everton se desentendeu, inclusive com o Yuri Alberto, ele aproveitou que o gol estava vazio e chutou a bola para dentro do gol, tomou um cartão. Isso mais adiante vai significar uma suspensão, provavelmente, né? Se tomar outros cartões, vai ter de repente pode ser um jogo importante, o Depay não joga. Aí vamos lembrar, lembra que ele chutou a bola pro gol vazio e claro que o juiz ia dar cartão para ele, né? Quer dizer, não subiu na bola, mas fez um gol que não valia, chutou a bola pro gol vazio, teve isso hoje. Eu acho que o que ele apresenta é muito pouco para o jogador da sua qualidade, que ele é bom, do seu currículo internacional e o quanto custa. Especialmente um clube com as questões financeiras, problemas financeiros que é o Corinthians, né? Quer dizer, faz um investimento alto, acho que ele entrega muito pouco pelo que ele custa. Sinceramente, acho que não... Até agora é uma relação custo-benefício ruim, mas há quem gosta, há quem adora e tal. Vamos subir na bola. Derby lá em Barueri, na Arena Barueri, que hoje é a segunda casa do Palmeiras. A Leila arrendou a Arena Barueri, então sempre que não puder jogar no Allianz Parque, a ideia é usar a Arena Barueri, que também tem gramado sintético agora, né? Assim como no Allianz Parque, percebam, gramado sintético lá em Barueri. Está tendo show do Gilberto Gil lá no Allianz Parque, por isso o Palmeiras não pôde mandar o seu clássico contra o Corinthians. Eu estou esperando a Leila fazer um curso de gestão, cara, para aprender, que ela é
Ela é boa no negócio, Ela é boa no negócio. Agora, sobre o jogo, ela parece também ter montado um bom time de futebol de novo. Porque, eu não sei se vocês vão concordar, foi um amasso, né? Foi 2-0 o jogo, mas poderiam ter sido 3, 4, 5. Tamanha diferença entre as duas equipes. O Corinthians não conseguiu jogar na maior parte do tempo. Foi o Palmeiras quem criou as melhores oportunidades. Embora o Corinthians, ao contrário dos outros jogos contra o Palmeiras, né? Em que o Corinthians não teve a bola e conseguiu vencer 2 dos 3 primeiros clássicos, empatou o outro. Hoje foi o contrário. Quem teve a bola foi o Corinthians e quem criou as oportunidades foi o Palmeiras. A gente falando do negócio de ter a posse, não ser eficaz, né? Exato. E o Palmeiras até permitiu isso, vamos dizer. Claro. E o Palmeiras, para mim, fez o melhor jogo dele no ano, Mansur. Eu queria ouvi-lo. Não, estou de acordo. A sua leitura é próxima da que você fez. A gente pode falar sobre uma série de aspectos do jogo, inclusive sob o ponto de vista tático, de que essa formação de meio campo do Corinthians, que mantinha o desenho habitual do losango, só que o Bidon era o jogador que estava na função do Garro, digamos assim, ou do Coronado, nenhum dos dois estava disponível, que esse meio campo do Corinthians não conseguiu jogar, que terminou isolando Memphis e Yuri na frente. O Corinthians tinha a bola, mas muitas vezes essa posse era em zonas pouquíssimo perigosas do campo, e que o Corinthians sucumbia aos encaixes de marcação habituais do trabalho do Abel no Palmeiras, né? E acabava perdendo a bola numa situação em que se via despreparado para defender. Agora, a questão é que o início do jogo, especialmente, os primeiros 20 minutos, o Corinthians perdia quase todos os duelos. Foi. Inclusive perto da própria área. 20 minutos de jogo, Mansur, a estatística mostrava 6-0 em finalizações. Dessas 6 finalizações, uma foi gol. Isso. A outra foi na trave. Uma precedeu o gol, que tem uma defesa do Donelli no lance anterior ao segundo gol, se eu não estou errado. Exatamente. Uma no gol e outra na trave. É isso. Então, além disso, o Corinthians, sob o ponto de vista competitivo, ele entrou em campo abaixo do Palmeiras. Algumas coisas que me chamaram a atenção no Palmeiras hoje. O Palmeiras com algumas adaptações. É natural que os jogadores do Palmeiras se posicionem, especialmente sem bola, de acordo com os encaixes que o Abel definiu. Você vai seguir... O Felipe Anderson, por exemplo, hoje ficava quase o tempo todo seguindo o Bidu. Depois o Bidu mais adiante saiu do jogo, entrou o Hugo. Mas o encaixe era esse. O Piquerez ia buscar o Mateuzinho. Os três, Fux, Gomes e Mikael, era o Murilo, que o Murilo sentiu no aquecimento, jogou o Mikael. Eles ficavam entre o Yuri e o Memphis. Richard Rios, Estevão por dentro e o Facundo Torres pegavam os 3 meias do Corinthians, Ranieri, Carrilho e Martínez. A partir daí, quais foram as adaptações? O Felipe Anderson hoje funcionou quase o tempo todo, de fato, como um ala. Né? Foi. Muitas vezes ele até por seguir o Bidu, ele terminava por se alinhar aos 4 defensores. E foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras, inclusive, não? E o Estevão quase como um meia central. Que por vezes tinha a liberdade de cair pelo lado, mas a função dele, por exemplo, era encaixar no Ranieri. Quando o Palmeiras se organizava para atacar, ele tinha o Felipe Anderson de um lado, o Piquerez do outro, o Vitor Roque no centro do ataque, o Rios iniciou pela direita, passou para a esquerda no meio do jogo, Facundo Torres na meia direita e o Estevão mais central. O que isso gerou para mim? É um ponto que eu acho que é fundamental para o futuro do Palmeiras na temporada. Além do Estevão ter um pouco mais de liberdade de se movimentar, se criaram mais situações em que o Vitor Roque recebeu passe em profundidade. Ele não conseguiu acertar as finalizações, mas a gente teve ele 3 ou 4 vezes atacando o espaço numa situação muito mais vantajosa para ele do que disputar cruzamento na área. E esse lance que o Donelli defendeu, que ele puxou e trouxe para dentro, né? E o Donelli acabou fazendo a defesa. E você vê o que o Vitor Roque hoje também ajudou. Tinha momentos que ele estava aqui atrás acompanhando, se precisa. Então, nesse tipo de jogo da proposta do Palmeiras hoje, foi sim um grande jogo. O pessoal fala assim, mas o Corinthians teve um domínio, o Palmeiras finalizou pouco e fez mais gol. Ele jogou com isso, ele construiu. O Corinthians realmente entrou numa velocidade, numa faísca muito abaixo para um clássico. E o Palmeiras se aproveitou disso, com esses encaixes, mas com atitude. Então, tudo ele acabou fazendo certo e esses dois chutes felicidade das finalizações, né? Felicidade desses dois chutes. Ele finalizou mais, assim, de fora do que às vezes acontecia, No total foram 13 finalizações do Palmeiras contra 7 apenas do Corinthians. Mas o Palmeiras teve chances muito claras. E do segundo tempo ele poderia fazer o terceiro, o quarto gol, além do gol anulado. Isso. Né, o Estevão chegou em condições ótimas ali.
O Paulinho teve 2 oportunidades para fazer o gol dele. Fez uma jogada, aliás... Esse lance aí da trave, né? Isso. Aliás, Paulinho, a gente é para conversar. Já deixou uma boa impressão nos poucos minutos que ele jogou Não foram hoje. tantos minutos, mas pareceu com uma ótima mobilidade. Ó. É. O Paulinho habitual, né? Acho que vai ser gradativo, né? Agora o próximo jogo vai ser mais tempo e a partir Porque daí a vai adaptação, mesmo que decolando. ele teve uma fratura por estresse, ela é diferente do que uma fratura, né? De que realmente não precisa ser exposta. Mas o fato dele já não estar sentindo dor quando ele pisa, já deve para ele ser um alívio danado. E como ele é um jogador potente, ele às vezes vai demorar menos tempo para entrar num ritmo do que de repente um outro jogador. Aí, a gente está vendo imagens do Paulinho, né? Ele, com a camisa 10 do Palmeiras, hoje ele fez a sua estreia, entrou na parte final do jogo, ele por volta de 30, né? Do segundo tempo, jogou por mais ou menos 15 minutos, mais os acréscimos ali, né? Paulinho entrou 32. É isso aí. Mas acho que deixou uma boa impressão, vai ser muito útil, né? Já conseguiu em pouco tempo ter 2 boas oportunidades, né, para fazer o gol. Uma que ele recebe uma bola no contra-ataque do Martínez, limpa, adianta, essa daí, né? E o Donelli sai para abafar, ele adiantou um pouquinho a bola, né? E teve uma outra que ele arranca pelo meio e bate com bastante perigo, né? Até o Flaco se oferece para um passe, ele bate de fora da área, a bola passa raspando a trave. Isso. Ele vai oferecer muitas possibilidades ao Palmeiras, porque é outro jogador... Esse é o lance, olha lá, Mansur. Ele bate, a bola sai raspando a trave. Ele tem o drible, ele tem o ataque espaço. Ataque espaço, sabe fazer gol, né? Ele é um jogador muito completo. Ver o entendimento dele com o Vitor Roque como vai ser, né? Porque os dois são muito flecha. O Paulinho pode ser um pouco jogador também do último passe, mas ele é muito de atacar a área para finalizar. A gente vinha falando muito da questão da criação do Palmeiras nos últimos tempos, né? Especialmente quando ele precisa atacar um bloco, uma defesa mais baixa, uma defesa mais recuada, mais montada, ele precisa abrir espaço. O jogo de hoje, eu acho que teve uma evolução nesse aspecto, com esses novos posicionamentos, com o Estevão bem por dentro, que é interessante de ver, né? Dá a ele bastante possibilidade. Agora, tem que contar também que o Corinthians ofereceu muito o jogo em transição ao Palmeiras, né? Talvez o fato do Palmeiras ter saído na frente cedo tenha propiciado isso também. O Corinthians um pouco mais com a bola, tentando sair para construir, sendo desarmado e o Palmeiras atacando rápido. Ver em outras circunstâncias de jogos como é que vai ser. Agora, assim, foi um Palmeiras hoje algo mais próximo do que a gente espera de um elenco que é muito forte. Tá, então o Palmeiras 2-0 no Corinthians e o Corinthians teve que aguentar aí a galinha atirada no gramado. Espero que não tenha repercussões negativas aí para a torcida do Palmeiras no Allianz Parque, hein? Espero que não tenha repercussões aí essa galinha atirada no campo, mas vamos ver aí, né? A zoação foi boa de acompanhar. Vamos ver se isso não vai sobrar pra gente aí depois, né? Mas tudo bem. Deixa o seu like, deixa o seu comentário aí. Prepara para clicar no próximo vídeo, tá? Que tá chegando aí, hein? Avante e segue o líder. Palestra.